Fibra nervosa é a denominação do conjunto formado por um axônio e sua bainha envoltória. A célula Schwann no sistema nervoso periférico e o oligodendrócito no sistema nervoso central enrolam-se em várias voltas em torno do axônio. A espessura da bainha de mielina é proporcional ao diâmetro do axônio, mas constante ao longo do mesmo axônio. Quanto mais calibroso o axônio, maior o número de voltas, sendo mais espesso o envoltório. As bainhas de mielina apresentam estriações oblíquas, denominadas incisuras de Schmidt-Lantermann, que são áreas onde parte do citoplasma permaneceu durante o processo de enrolamento. No sistema nervoso periférico, encontramos espaços entre as células de Schwann, formando os nódulos ou nódoas de Ranvier, que são recobertos por expansões laterais das células de Schwann. No sistema nervoso central, esses espaços não são recobertos por expansões dos oligodendrócitos, mas por prolongamentos de astrócitos. Os axônios de pequeno diâmetro apresentam uma única dobra da célula envoltória, constituindo as fibras nervosas amielínicas. No sistema nervoso periférico, as fibras se alojam em reentrâncias do citoplasma da célula de Schwann, que geralmente envolve vários axônios. Os feixes de fibras nervosas que constituem os nervos são formados por axônios, cada um envolvido por uma sequência de células de Schwann revestidas por uma lâmina basal. Devido ao seu conteúdo em mielina e colágeno, os nervos são macroscopicamente, em geral, esbranquiçados. Observe no esquema que os nervos calibrosos são externamente revestidos por uma faixa de tecido conjuntivo chamado de epineuro, que, em geral, se continua com o tecido conjuntivo das estruturas vizinhas. Os feixes de fibras nervosas de um nervo são envolvidos por uma delgada bainha chamada perineuro. O epineuro pode-se continuar para o interior de nervos muito espessos, separando feixes menores, cada qual com seu perineuro próprio. Entre as fibras nervosas, encontramos uma delicada camada de tecido conjuntivo chamada endoneuro. Nervos mielínicos em cortes transversais apresentam-se envolvidos pelo epineuro e pelo perineuro. Em aumentos maiores, podem ser vistas as fibras nervosas constituídas por uma delgada camada de citoplasma da célula de Schwann e no seu interior um axônio seccionado transversalmente, em torno do qual há um espaço aparentemente vazio correspondente à mielina extraída. Os acúmulos de pericários de neurônios localizados fora do sistema nervoso central são chamados de gânglios. A maioria são esféricos, envolvidos por cápsulas conjuntivas e associados a nervos. Conforme o tipo de informação que retransmitem, os gânglios podem ser sensoriais ou do sistema nervoso autônomo. Os gânglios sensoriais ou sensitivos recebem fibras aferentes que levam impulsos da periferia para o sistema nervoso central. A maioria se localiza nas raízes dorsais dos nervos espinhais e são constituídos por aglomerados de grandes pericários, cada um exibindo muitos corpos de Nils e circundados por células da glia ou equivalentes à glia, denominadas células satélites. Os gânglios do sistema nervoso autônomo são geralmente formações bulbosas ao longo dos nervos. Alguns localizam-se no interior de determinados órgãos, principalmente na parede do tubo digestivo, formando os gânglios intramurais. Estes contêm menor número de pericários e não apresentam cápsula conjuntiva, sendo seu estroma a continuação do próprio estroma do órgão em que estão situados.
Nos gânglios do sistema nervoso autônomo, em geral, os neurônios são do tipo multipolar e, frequentemente, a camada de células satélites que envolve os neurônios desses gânglios é incompleta. Os gânglios intramorais têm apenas raras células satélites. Acompanhe as modificações que podem ocorrer quando uma fibra nervosa é seccionada. Em A, temos a fibra nervosa motora normal. Note a posição do núcleo do neurônio e a distribuição da substância de Nils. Em B, quando a fibra sofre lesão, o núcleo do neurônio desloca-se para a periferia e a quantidade da substância de Nils diminui. A parte distal da fibra nervosa degenera, havendo fragmentação da mielina, que é fagocitada por macrófagos. Em C, devido à falta de uso, a fibra muscular estriada atrofia. A proliferação das células de Schwann dá origem a um cilindro, que pode ser penetrada pelos axônios em crescimento. Em D, caso um axônio penetre o cilindro da célula de Schwann, a regeneração será bem sucedida e a fibra muscular voltará ao seu diâmetro normal. Em E, a gente pode observar que quando o axônio não encontra um cilindro de células de Schwann, seu crescimento é desordenado, formando muitas vezes um aglomerado doloroso denominado neuroma de amputação. Notem também que a regeneração acontece num período em torno de 3 meses.